Bem-vindos ao Estúdio 369, meu nome é Milena e o tema de hoje vai ser Nikola Tesla, o poder curativo da vibração positiva. Fique com a gente. Então vamos falar um pouquinho sobre o Nikola Tesla, vale a pena, gente, é bem interessante, tá? Não só porque eu sou fã dele, mas é um dos maiores gênios, eu diria, na minha opinião, o maior gênio da atualidade, não só pelas criações que ele deixou, que a gente vai começar a usufruir, já estamos usufruindo agora, mas vai ser mais na área da robótica, da farmacêutica, da Neuralink, vai estar aí para concluir algumas coisas que ele deixou, tá? Pra gente estar usando nessa nossa geração agora ainda, tá? E é interessante porque ele tinha um lado muito humano, geralmente é difícil que eu me recorde de ter visto um cientista que também fosse mais ou menos equivalente a pensar, né, como toda a humanidade, seria o próprio Albert Einstein. Então, olha só, o Nikola Tesla, ele nasceu em 1856, que hoje seria a atual Croácia, tá? Então, assim, para você ficar sabendo sobre vale muito a pena, ou comprar um livro, ou fazer uma busca na internet, é uma história, assim, muito interessante, tá? Ele se migrou para os Estados Unidos da América, não para cá, para Nova York, e lá ele foi buscar emprego com Westinghouse, e lá eles começaram uma pequena briga pela corrente, né? Se você também se interessar sobre corrente ordenada e corrente contínua, mas aí é um assunto também muito extenso. O porquê que eu quero falar? Porque ele fala o seguinte, o que era, ele era tão visionário que, vamos dizer assim, a Solar City, né, do Elon Musk, ele queria exatamente fazer torres e extrair energia da própria natureza, tá? E fosse distribuída para toda a humanidade de graça. Então, se há 100 anos atrás a gente tivesse ouvido o Nikola Tesla, a gente já estaria nesse salto. Vamos dizer que nós estaríamos exatamente um pouquinho mais para frente do que nós estamos hoje, tá? Porque a informação seria mais divulgada, não ia ter tantos atritos, tá bom? Já teria passado por essa fase. Então, olha só, ele, além de ser um inventor, um gênio, tá, gente? Ele teve uma vida mais ou menos igual do Isaac Newton. Ele ficou focado, tá, nesse desenvolvimento, em tudo que ele fazia, tá? Ele ficou simplesmente focado nisso, pra nós, tá, nos usufruindo hoje. Se você tem o Wi-Fi na sua casa, qualquer tipo de computador, tudo veio das invenções dele, tá? E pra frente, na área da robótica, tudo que você vê pra frente, pode ter uma certezinha que tem um dedinho do Nikola Tesla lá. Então, olha só, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele observou, tá, nos seus estudos, que o nosso corpo era o maior centro de distribuidor de energia eletromagnética, tá? E que poderia ser mudada por alterações de vibrações. Olha que coisa mais, né? Como se ele tivesse estudado taoísmo, vamos dizer assim, né? Porque naquela época ele estava se provando, entendeu? Que tinha alterações vibracionárias e tal, mas ele, gente, ele é um físico, ele é você entende? Um engenheiro então ele estava nesse sentido também de preocupação, o que nós somos e o universo, tá? Então, que ele deduziu? Ele acreditava que o nosso Criador, essa é uma frase mais ou menos do próprio Nikola Tesla, tá? Ele alegava o seguinte, ele afirmava, vamos dizer assim, fica mais legal. Ele afirmava que o nosso Criador criou tudo como se fosse um campo eletromagnético com energias vibratórias, energias positivas e negativas. Isso serve para tudo que nós temos aqui, tá? Que tudo, nós somos, tem átomos. Isso vale para coisas vivas e coisas não vivas, legal? Então,
Uma vez que isso você entenda que você tem esse campo, né, esse magnetismo dentro de você, ele para que você ter uma maior harmonia. Imagina que você está num lago agora. Eu vou usar a física para dar uma explicação para você ter um entendimento. Se você pegar uma pedra, quando você jogar essa pedra, ela vai fazer, né, uma vibração na água, né? Vai fazer aquelas bolinhas em volta, redonda. Isso se chama harmonia em física. Então, quando os átomos entram em harmonia, e no nosso corpo, vamos representar assim, quando seus átomos no seu corpo entram em harmonia, como se fosse uma música, sabe quando você escuta aquela música e dá uma sensação de harmonia no seu corpo? As células estão respondendo como se fosse cura, como se fosse um tratamento. Então, se você está doente e as suas células entrarem nessa vibração que a gente chama do amor e tá em harmonia, ela pode estar destruindo, tá? Qualquer célula que esteja ao contrário, que esteja negativa. Ele provou que a terapia, tá? Que nem você fala assim, terapia vibracionárias, tá? Depois a gente vai falar um dia sobre esse tema. Então, você receber um certo de frequências, tá? Porque às vezes o seu corpo não está recebendo mais nada, vamos dizer assim, pior ao extremo. Então, se você tiver um estímulo, mesmo que seja de uma música ou uns choques, não estou falando um choque, eu estou falando, entende, vibracionário, que ele mesmo fazia estudos com o seu corpo, olha que interessante. Então, ele provou na própria base dele, no próprio corpo dele, que ao corpo receber esse estímulo vindo de fora, gente, olha que interessante, com essa vibração mais forte, o seu campo energético, tudo vai fluindo, tá? E vai se limpando, se curando, entende? Então, mais uma coisa que ele afirmava, que o universo e nós somos o que? A energia, vibração, entende? Então, assim, se você é energia e vibração, então o que você tem que fazer? Você tem que ter a sua vibração numa harmonia, tá? Se você procurar uma harmonia que seja um estímulo de música, as suas células, existe músicas, tratamento. São hoje, de ânimo nossa, vai ser sobre o Nikola Tesla. O que nós vamos estar fazendo? A gente vai estar fazendo uma brincadeira com a nossa injeção de ânimo da ideia de quem? De Nikola Tesla. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer hoje, antes de ir para a cama, uma terapia de música. Então, eu quero que vocês sentem, né, num lugar onde você se sinta confortável, claro. Se for na posição de lótus, que você mantenha a sua coluna confortável. E aí, o que você vai estar fazendo? Dar a respirada e colocar na frequência 432 MHz. Eu vou deixar escrito para vocês, tá? E assim que você colocar nessa frequenciazinha, você vai sentar, vai fechar os seus olhinhos, vai se desconectar de qualquer pensamento, de qualquer problema diário ou alguma coisa que você tá tentando levar para cama com você. Desconecta. Só durante 5 minutinhos ouça a música e deixe que essa música entre em todos os seus átomos, que altere toda a sua vibração, tá? Isso vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que se você fizer isso durante 5 minutinhos, antes de você entrar e for dormir, você vai estar completamente relaxado e vai ter lindos sonhos, tá bom? Fica com Deus, gente. Muito obrigada.